Boa tarde a todos. Mais um domingo em nossa vida, ganhando oportunidade de trabalho, de aprendizado, de compartilhar. Que iniciemos nossos trabalhos, então, mentalizando a figura de Jesus em nosso coração. E para dar início, a gente convida a Dora para fazer a prece inicial e, em seguida, a Elza para a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Bem-vindo a todos. Com o coração cheio de gratidão por mais essa oportunidade de hoje, que em nome de Jesus estamos aqui reunidos todos para podermos estudar e que possamos colocar em prática os nossos estudos depois e que possamos também não apenas estudar e ajudar, mas também dar toda a nossa parte no sentido de amor, de paz, de alegria, de cura, a todos aqueles que estiverem em nossos corações, que estiverem com os nominhos para as vibrações e que estiverem no nosso planeta azul, passando essas vibrações de muita paz para todo o nosso planeta azul, para todos os cantinhos, todos os pontinhos dele, possa haver paz e que nós possamos estar, sim, participando desse trabalho maravilhoso para Jesus, com Jesus e por Jesus. Assim seja, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Eu senti um problema na conexão da Joana e da Dora. Eu não sei se é o meu. Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo? Então tá bom. Sim, ouvindo. Tá ok. Então vou começar, tá, gente? É Palavras de Vida Eterna, 132. Boa tarde a todos. É diante da providência. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar. Está em Paulo, segunda carta de Timóteo. Estou na lição certa, né, gente? Isso mesmo. Tá. Então vamos lá. Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecerá em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro, alardeando certidões de santidade. Não articula regras, a fim de que se sobreponha à presença dos outros e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Atende, cada dia, aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência. E estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha de que se envergonhar. Então, essa lição, para mim, ela está bem assim, clara, como que a gente vai se mostrar a Deus. Eu fiquei pensando nessa frase, e primeiro eu pensei assim, como que a gente sente que Deus está conosco? Porque Deus, ele faz parte de todos nós. Então, ele está dentro de todos nós. Mas como que a gente mostra isso? Aí ele diz, procure apresentar-se a Deus fazendo as suas obras, ou seja, a gente fazendo o bem, ajudando o próximo, não é? Vão aparecer situações na nossa vida e ele pede que você não fique querendo se destacar, mas que você faça com fé,
né? Sem atributos especiais, sem bajulação, mas com consciência e com muita fé. E aí a parte mais assim que me chamou a atenção foi a do final, porque ele pede para a gente prestar atenção na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Então, uma hora que nós acordamos, e ultimamente eu tenho feito assim, eu sempre orava à noite, agora me deu vontade, quando eu acordo, de fazer uma oração também. E agradecer mesmo, agradecer pela noite, pelo dia que está por vir, e o dia a dia vai mostrar N situações que a gente possa colocar as nossas obras, ou seja, fazer alguma coisa de bem para alguém próximo ou para alguém distante, ou simplesmente entrar no elevador, um sorriso para uma pessoa. Tem tanta gente carente de sorriso, de abraço, tem gente que não sabe abraçar, tem gente que ainda não sorri. Então, assim, como você vai acordar e despertar e passar uma coisa boa para o outro? E começa em casa, lembra, né? Aquelas lições lá de trás. Começa já o início ali no núcleo familiar. Então, assim, o que é obreiro, né? A gente está aqui, não estamos realmente a passeio. Então, a gente tem N obras que vão aparecer e a gente tem que estar atento. Isso que eu fiquei pensando, sabe? Porque se você fizer uma reflexão à noite, outro dia eu fiz, eu passei por uma situação que eu poderia ter agido diferente, sabe? Eu falei, nossa, eu podia ter feito isso. Então, é estar atento, né? Atento a perceber as situações que vão entrar em confronto ou alinhado com você, e você vai perceber o que você pode fazer. E são tantas coisas, e às vezes não precisa ser coisa grande, gente. Às vezes um gesto pequeno, sabe? Aqui no bairro tem muitos moradores, né? Que já não estão tão novinhos, e eles estão tão assim no quintal, às vezes sentado, né? E ninguém, às vezes, fala com eles, e eu não sei, eu não posso ver um que eu estou conversando, sabe? Então, assim, a gente tem que estar com o coração aberto, estar com Deus dentro da gente, e a gente tem que tentar passar isso da melhor maneira possível para todos, com a graça de Deus, e que Deus nos ajude, porque o amor mesmo que Jesus veio ensinar, quem sabe daqui a não sei quantos milhões de anos, a gente vai falar, é isso que é amar, é isso que é amor. E com humildade. É isso, gente. Agora eu vou deixar com vocês. Tá? Obrigada, Elza. Um silêncio, Teve né? uma pausa Uau! e acho que todo mundo está Fala só um pouquinho. Travou, né, gente? Está travado para vocês? Não, é que travou a consciência mesmo. Eu não sei o que é que está acontecendo. Ah, Parece tá. que tá tendo. Deu para ouvir, Mas deu para deu ouvir para. direitinho. Deve ter alguma instabilidade aí na internet, né? No geral. Bom, já que eu abri a matraca, né? Eu vou aproveitar e vou dar o meu pitaco, né? É, eu acho que assim, o que a Elsa colocou é o que o texto retrata de uma maneira bem, bem simples, né? O que muitas vezes a gente não consegue perceber é que, pelo fato de ser simples, a gente não valoriza, né? Então, são essas atitudes, né? Essas ações que você vai fazendo ao longo do teu dia, né? E ao longo dos seus dias, né? Não só naquele dia, mas em todos os dias que estão por vir, nos quais você não faz a, a conta do bem que você fez, né? Não fazer a conta do bem que você fez é aquilo que está no Evangelho de Jesus, de que você não fique demonstrando, é o fazer o bem
de forma humilde, né? É fazer o bem sem querer ter nada em troca, né? É o bem anônimo, é o bem das pequenas atividades, né? E que muitas vezes a maioria de nós acaba não percebendo, né? É você estar na fila do supermercado e está tendo algum problema e você não entrar na vibração do problema para que a coisa flua, você está doando boas energias, você está doando bons pensamentos, né? É você ouvir com carinho uma pessoa de mais idade que nitidamente tem a necessidade de conversar com você, porque ela não tem com quem conversar. É você reparar nos outros que se encontram nas ruas, não só aqueles que são hoje fragilizados pela sociedade, que precisam de apoio, de comida, de roupa, de água, mas os invisíveis sociais. Aquele que trabalha na rua na limpeza, aquele que trabalha fazendo um serviço mais humilde, né? Aquela pessoa que está vestida de forma simples e que adentra um conjunto de lojas, ou adentra um shopping, ou adentra uma loja isolada de rua, né? Às vezes, essas pessoas, elas sofrem essa invisibilidade social, né? Aquela pessoa que não sabe se expressar devidamente, ela acaba sendo um invisível social. Então, simplesmente perceber, e não apenas perceber, mas fazer com que essas pessoas se sintam presentes naquele momento, já é uma forma de acolhimento e já é uma forma de fazer o bem, né? Uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado é o não alardear o bem que a gente faz, o ouvido que a gente dá, o colo que a gente dá, o ombro que a gente dá, o coração que a gente dá e a alma que a gente dá, né? Porque esse é um assunto diretamente entre cada um de nós e Deus, é o que coloca aí a lição, né? Então, quantas vezes nos últimos anos eu refletindo sobre situações que eu já nem tinha na memória, mas simplesmente elas vieram, e eu percebi, nossa, eu poderia ter feito algo. Não que eu tivesse feito alguma coisa errada, mas eu me omiti. E como diz no Livro dos Espíritos, não é só não fazer o mal, mas é também você se esquivar da responsabilidade de fazer o bem, né? E aí, às vezes, eu olho, tem algumas situações que me vêm à mente que eu percebo que eu me omiti única e exclusivamente por medo e talvez até mesmo por preguiça e muitas vezes por inércia. Mas à medida que você, como disse a Elsa, vai começando a despertar, a observar
e a ver, e a perceber, e a sentir, e agir, lenta e progressivamente você percebe que você consegue fazer. E o grande legal de poder fazer é que você não precisa contar isso para ninguém. E você fica com uma sensação de leveza que você carrega com você. Você fica com uma sensação de paz. Essa leveza e essa paz, ela não é traduzível em palavras. Ela é sentida. E aí, sem você perceber, você compartilha isso com um sorriso que você dá, com um abraço que você dá, com um perguntar, você está bem? Né? E essas são as obras às quais nós somos convidados a trabalhar, né? Paulatinamente, sabendo que nós ainda somos muito distantes das grandes personalidades que já pisaram nesse orbe, mas elas assim o pisaram para elas servirem de exemplo para nós, né? Você saber que você está muito longe de uma condição de Chico Xavier, você saber que você está muito longe da condição de São Francisco, que você está muito longe da condição da Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce. Ao mesmo tempo que te traz tranquilidade, porque você não é nenhum deles, mas te traz a motivação e o estímulo para tentar ser, né? E quem sabe, ou melhor, eu não digo quem sabe, eu digo com certeza, daqui a muito tempo, talvez quando a Via Láctea se chocar com a galáxia de Andrômeda e formar uma nova galáxia, onde existirem novos mundos, novos sóis, novos sistemas estelares, nós não estejamos sendo convidados pelo Pai, pela luz, pela consciência maior, a dividir com outros as experiências que nós adquirimos no decorrer de tantas encarnações, né? Mas nós começamos a aprender aqui e agora, né? E é isso, gente. Acho que a Rosa levantou a mão. Gente, obrigado por me ouvir. Beijos. A paz do Cristo seja com todos. Amém. Obrigada, Oi, Rosa. pessoal. A mãozinha está na frente. Boa tarde para todo mundo. Essa leitura, quando a Elza estava fazendo, ela me lembrou. Deixa eu baixar aqui a mãozinha, peraí. Ela me lembrou uma história que eu ouvi sobre a origem do terço, né? Que o terço. Como é que começou a fazer o terço? Um Pai Nosso, 10 Ave Maria. Por quê, né? E dizem que era um religioso, né, que não sabia ler e trabalhava num mosteiro. E como ele não sabia ler, ele não tinha acesso como os outros religiosos, que podiam cantar, que podiam ler a Bíblia. Ele não sabia, ele fazia o trabalho braçal, varria, tipo um jardineiro, varria, tirava o lixo, né? Ele queria muito honrar Nossa Senhora, mas não sabia, ele não tinha leitura e conhecimento suficiente. Então ele ficava na umidade dele, ele ficava rezando as duas orações que ele conhecia, que era o Pai Nosso e a Ave Maria. Então ele fazia essa sequência, né? E daí dizem que a origem do terço começou assim, com esse pequeno religioso que não sabia como honrar a Deus, ele honrava da maneira que ele podia. Eu achei muito bonito essa história, né? Então eu penso assim, eu trouxe para a minha lembrança, veio para agora,
que a gente, cada qual, na sua, não interessa se a pequena fatia que ela ocupa na sociedade, o pequeno trabalho, não importa. Ele fazendo com amor aquele trabalho, ele leva a santidade. É como eu sempre falo, acho que esse ano a matéria do Enem, da redação, foi a invisibilidade do trabalho da mulher. Então imagina uma dona de casa que de repente não recebe uma remuneração, não contribui oficialmente para a renda da família, mas ela faz a comida, ela deixa a roupa passada, a cama arrumadinha, tudo banhado, o banheiro limpo. E você vai dizer, é como ela honra a família dele, ela serve a Deus sendo uma boa mãe. Então, acho que todos nós, dentro da sua esfera, a gente pode servir a Deus e deve, no nosso cotidiano. Se eu não posso fazer grande coisa materialmente, eu escuto a palavra de alguém, eu dou um bom dia, eu falo assim palavras de ânimo, eu dou um sorriso, eu ajudo com qualquer coisa, retiro um lixo, ajudo assim. Então, acho que todos nós podemos ser esse obreiro, sem precisar esperar uma grande ocasião, uma grande situação na qual vai me destacar, na qual vou fazer uma grande importância. Não, a nossa importância é todo dia fazer um pouquinho bem e nunca deixar de fazer. E também a gente às vezes vai receber o bem. E quando a gente recebe também essa caridade do outro alheio, a gente fica tão assim, é a lei do retorno, né? A gente se sente tão feliz, né? E é isso que essa história me remeteu ao o jovem jardineiro que queria honrar a Deus rezando o texto, que é o que ele podia fazer. Obrigada. Obrigada, Rosa, linda a sua menção aí de como surgiu o texto, né? Mostrando realmente para nós que na simplicidade, nos pequenos gestos, a gente honra Deus o tempo inteiro, né? Não precisa de palmas, né? Nem de holofotes, nem de palmas. A gente só precisa fazer com todo o amor, com todo o carinho, e lembrar que a cada momento ele está aqui do nosso lado, né? Ele sabe de tudo quanto a gente faz e tudo quanto a gente pensa, né? Eu vi, acho que foi no Cantinho, uns anos atrás, falando que as nossas atitudes, para você ter certeza que você está fazendo a coisa certa, é você pensar que nesse exato momento, se toda a humanidade estiver fazendo essa atitude que eu estou fazendo, vai ter benefício para todo mundo. Se eu não conseguir fazer essa atitude na frente de ninguém, significa que a minha atitude está errada, né? Então, eu acho que quando a gente honra a Deus, é quando a gente, no nosso esforço do dia a dia, na própria invisibilidade, como Rosa falou aí, o tema da redação, quantas mães, quantas mulheres, né, que trabalham jornada dupla, tripla, né, e que dão conta de um recado, né, é uma forma realmente de honrar a Deus. Honrar o compromisso de você ser mãe, de você ser esposa, de você ser irmã, filha, né? Então, eu acho que é sempre nas pequenas coisas mesmo, né? A gente não pode querer esses holofotes que tantas pessoas buscam, né? Quando, na verdade, Deus nos conhece na nossa intimidade. Ele sabe exatamente o que eu estou pensando nesse momento, como está meu coração, a minha alegria ou a minha dor, né? As minhas atitudes do dia, os meus pensamentos, né? Então, eu acho que quando você faz um esforço para mudar uma atitude que você sabe que não é digna do Pai, você está ali honrando a Ele. Você está lutando contra um lado seu que ainda não é o melhor, né? Você está buscando esse melhor, tentando se modificar. Então, quando eu vejo esse título aqui, fala diante da providência, é como se falasse assim, faça uma autoavaliação de você mesmo. Olhe as suas atitudes até o dia de hoje. Eu só posso me comparar comigo mesma, o que eu sou hoje, do que eu fui de ontem para trás, né? Eu acho que essa comparação que é interessante a gente fazer. E, com certeza, eu acho que nenhum de nós é o mesmo do que foi há 5 anos, um dia ou uma semana atrás. Teve ações, teve acontecimentos, teve aprendizados que já nos conduziu para uma polegadinha à frente, né? E quando o Roberto nos coloca as grandes personalidades aí, os gigantes da alma, eles nos inspiram para a gente saber que eles são como nós, mas já tem um amor tão grande dentro deles que eles mudaram a humanidade pelos seus exemplos, né?
Então, a gente tem que lembrar todo dia que dentro da nossa pequenez ainda, nossa miserabilidade, a gente pode muito, porque Deus nos colocou o seguinte: sois deuses, nós podemos fazer muito. O que nos é permitido é que a gente aprenda. Deus não vai nos desvendar os mistérios sem que a gente busque essa verdade, essa luz, esse amor, né? Então, quando eu vejo os grandes gigantes da humanidade, eu olho para eles e falo, pessoas comuns, mas que tiveram um amor intenso dentro de si, em prol do outro, né? Então, a gente pode sim fazer. E a gente deve fazer todo dia, buscando essa melhoria interior, essa autoavaliação nossa. Porque nós estamos cheios de exemplos. Nós temos exemplos grandiosos, desde Jesus até os grandes gigantes, e temos também aqueles gigantes da nossa família. São pessoas que nos inspiram todo dia a fazer diferente. São pessoas que traçaram um caminho para nós, que nos guiaram ali, que nos mostraram Jesus, que nos mostraram o caminho do bem. Então, a gente tem muitos exemplos, gente, para a gente seguir o bem. Bem, vou passar a palavra, porque senão eu vou ficar no blá, blá, blá. Obrigada. Acho que a Guadalupe queria A falar, Guadalupe tinha levantado a mão agora há pouco. Então, eu queria, assim, nas últimas, na última parte do texto, o que me tocou bastante foi que ele fala assim: não te percas na fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Isso me toca, assim, que a gente não precisa esperar, como o Roberto falou, não contabilizar os nossos bons atos, né? Não esperar uma premiação e muito menos uma imunidade quando a gente se encontrar numa esfera superior para ser avaliado ou não. E logo em seguida ele fala que, na realidade, os deveres que a gente fique atento para os deveres que a vida nos dá. E aí eu me toco que, às vezes, na realidade, a gente tem que estar com o coração aberto, atento para os pequenos momentos, porque, por exemplo, ontem, passei por uma situação que eu demorei a me tocar, que poderia ter ajudado. E nesse momento que eu demorei para me tocar, a situação já havia passado. Então, a gente tem que estar mais atento para o outro, para outra pessoa, para o próximo. Ficar atento no que a gente possa ajudar, no que a gente possa melhorar, para a gente, no final, não ter do que se envergonhar. Eu fiquei triste porque eu fui meio lerda, porque não me atentei que eu poderia ter feito uma coisa melhor. Mas, sem dúvida, numa segunda situação, talvez eu esteja mais pronta para isso. Então, ficou essa lição para mim. A gente tem que estar aberto para as lições que nos são dadas minuto a minuto no nosso decorrer do nosso dia, e que a gente tenha pensamentos bons para reagir na melhor situação possível. Era isso. Obrigada, Guada. Acho que a Mariléia e a Rosa aí, né, levantaram a mãozinha. Quando o Roberto falou das grandes personalidades, né, que passaram aqui por esse planeta e que deixaram tantas obras maravilhosas, eu acho que o que a gente precisa observar nessas grandes personalidades, não só eles, mas tantas outras que ainda existem, né, e que realizam boas obras no mundo, eu acho que o que a gente tem que observar é que eles se despojaram do orgulho e da vaidade, que eu acho que são coisas muito fortes ainda em cada um de nós. E quando a gente consegue se despojar disso, né, consegue se despojar do orgulho, da vaidade, e começar a fazer coisas pelo outro, aí sim nós estamos dentro desta proposta que é de você fazer o bem, ser um obreiro do bem, né? Fazer as coisas que são importantes, não só para nós, mas para a nossa família, para a humanidade.
Mas para que a gente chegue nisso, a gente tem que se despojar, e que ainda no nível de evolução que nós estamos, é bastante difícil a gente conseguir fazer isso, né? A gente ainda fica muito envolvido com as glórias, com o destaque, com as coisas heróicas que, de repente, a gente possa parecer para o outro, muito preocupado com isso e pouco preocupado em realizar aquilo que nós sabemos que precisamos realizar, né? Porque só existe uma coisa que faz com que a gente cresça, na minha opinião, e isso o Espiritismo fala, que a gente cresça e evolua, é você fazer o bem, sempre, né? Mas quando a gente está voltado para o orgulho, voltado para a vaidade, voltado para o egoísmo, para a nossa individualidade, muitas vezes a gente faz o bem, mas com uma segunda intenção, que não é a intenção do bem pelo bem. E é difícil chegar nisso, né? Nós estamos tentando, nós estamos pensando, a gente está se corrigindo, está se melhorando, mas isso não é fácil fazer. Nós precisaremos ainda de muitas encarnações para chegar próximo desses seres tão iluminados que estiveram aqui na Terra. Acho que é isso que eu queria falar. Obrigada, Mari. Rosa? Só completando sobre as figuras que vocês falaram, no caso eu vou falar da Madre Teresa de Calcutá. Hoje eu todo dia de manhã eu faço texto com o pessoal aqui da internet, aqui de Fortaleza, né? E ele estava comentando, o Frei comentando que a Madre Teresa, acho que é na biografia dela, não sei, durante 50 anos, ela se sentiu, como é que eu vou te explicar? Ela era freira, madre, tinha o trabalho dela, mas ela se sentiu como se fosse sem luz, 50 anos. E durante o tempo ela trabalhou incessante, claro. E todas as pessoas que estavam com ela diziam, não, a senhora tem luz, tal. Mas ela se sentia não capacitada, vamos chamar assim, não plena. Então eu fiquei pensando, eu falei, se Madre Teresa, ela tinha dúvida, talvez que não tivesse tão plena, mas ainda com dúvida, ela seguiu por 50 anos. Ela ficou 50 anos com essa sensação de não estar plena, de não ter a luz suficiente. Ela executou tanta coisa, é meio que dizendo assim, também eles tiveram dúvida. Então nós que somos tão mortais, tão simples, a gente não tem que esperar acontecer nada não, a gente tem que ir com o nosso conteúdo que a gente tem que ir e fazer o nosso melhor. E eu fiquei pensando, poxa, ela também sentiu as suas dúvidas, né? Mas ela não deixou de completar a obra. É como Paulo fala, né? Completar a jornada, combater o bom combate, guardar a fé. E quanto a Guadalupe comentou de estar um pouco lerda, às vezes, com as situações, eu também me cobrava muito, porque eu era meio lerda também, sabe? Aí eu penso assim, quando acontece uma situação, e às vezes eu titubeio, eu atraso um pouco, aí eu falo para mim, Rosa, e se ele fosse Jesus? Aí eu pego, me apresso, epa, então, sabe, quando eu falo assim, deixa eu tentar, e se foi Jesus que bateu na minha porta através dessa pessoa, e eu não observei, eu não percebi, eu não estava atenta, né? Aí quando eu penso que pode ser Jesus, aí eu corro para ficar mais rápida, sabe? Para não deixar passar a oportunidade. Era isso. Boa dica, Rosa. Fofo. Fala, Suzy. Oi, Joana, pessoal. Então, eu acho que essas grandes personalidades que hoje nós enxergamos, naquela época em que eles fizeram as ações que hoje nós reconhecemos, eles não estavam preocupados se seriam reconhecidos ou não. Eles simplesmente faziam aquilo que eles achavam que era certo, aquilo que eles tinham no coração. E essa, por exemplo, se a Madre Teresa de Calcutá, que hoje a gente enxerga isso, aquilo que a Marilúcia falou, né? Ela também tinha uma pontinha de orgulho e vaidade dentro dela, achando que tudo que ela fazia aí ela não tinha luz. Ela não enxergava a luz daquilo que ela fazia. Para você ver que as pessoas, mesmo mais envolvidas com o processo, ainda temos as nossas humanidades. Mesmo Madre Teresa de Calcutá, que hoje nós enxergamos o que ela fazia, ainda em vida a gente enxergava
e ela estava preocupada que ela não tinha luz. Então, quer dizer, mostrando que ela também era uma ser humana, ela também tinha a sua pontinha de vaidade e de orgulho, de talvez não estar à altura do Cristo, como ela gostaria de estar à altura do Cristo. E isso é uma coisa que vai existir dentro da gente, entendeu? Mas dane-se, vai com vaidade, com orgulho mesmo. O importante é continuar fazendo bem. O pior é não fazer por causa disso. Isso é pior. Você deixar de fazer o seu dia a dia, a sua ação benevolente, só vou fazer quando eu me tornar uma pessoa humilde ou orgulhosa, ou né, humilde. Não. Porque é a ação que você vai tendo no dia a dia que vai abrandando essa nossa soberba, né? Que a nossa recente intelectualidade da nossa evolução nos coloca, né? Lá para frente, nós conseguiremos vencer essa animalidade ainda, essa, como é que eu vou dizer? Esse engano de poder que a inteligência nos dá, né? Não é assim, né? Mas a gente ainda tem, que até Madre Teresa de Calcutá teve, porque eu não tenho luz, né? E a luz está na sua ação, no seu sentimento ao outro. E o resto, as outras humanidades, elas serão vencidas ao longo do tempo, ao longo das encarnações. Muito provavelmente só quando isso desaparecer, você não será mais humano. Você será um espírito de uma grandeza maior. Você não reencarnará mais como humano. Porque essas inferioridades, essas humanidades, inferioridades que a gente chama, mas não são características do ser humano, elas já deixarão de existir. Então você não estará mais vibrando na esfera humana, você já terá subido de nível energético, estará num outro plano, enfrentando as dificuldades deste outro plano para poder ascender, né, aos espíritos superiores, que, como alguém comentou hoje, será até quando depois que a Via Láctea encontrar com a Andrômeda, né? Então tem chão ainda para a gente chegar lá, né? Eu queria dizer que essas pessoas, São Francisco, Chico Xavier, eles não estavam preocupados se eles estavam bem no Ibope ou não. Eles estavam fazendo simplesmente aquilo que eles acreditavam que o coração pedia. É isso que a gente tem que fazer. Obrigada, Suzy. Gente, posso falar só um minutinho? Pode, deve, Dona Carla. Quando eu estava lendo a lição, esse parágrafo que diz assim: roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações. Kardec pergunta para eles onde está escrito as leis de Deus. E eles dizem na própria consciência. E aí eu fiquei lembrando de um texto que hoje nós fomos lá fazer uma reunião e esse texto está dentro do livro que nós usamos, o caderno que nós usamos. Eu falei que engraçado, olha aí, coincidentemente, esse texto que está aqui dentro do caderno que nós usamos hoje se chama A Ficha. E aí ele conta o irmão X, né? Conta uma história muito interessante de um senhor que se chama João Mateus. E aí João Mateus, ele sonha que ele chegou ali no plano espiritual e ele diz assim: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém, numa vista de olhos, dar uma olhadinha na sua ficha. E aí ele começa a olhar a ficha dele, né? E aí ele conta, na ficha dele estão todos os detalhes da vida dele, né? Renascimento na Terra em tal tempo, em berço manso, país assim, passado, cérebro claro, bons livros, juventude, sono calmo, nunca sofreu acidente de importância aos 20 anos, enfim. Ele mostra toda na ficha do João Mateus, quando ele chega na espiritualidade.
E aí, isso é em sonho, tá? Aí, eu me reportei, quando eu li esse parágrafo, eu me reportei à nossa própria vida. Então, eu pensei assim, nossa, como será que eu vou reagir quando eu chegar na espiritualidade, a qualquer momento, e de repente eu olho a minha própria ficha? Aí eu vou falar assim, nossa, olha, fiz isso, fiz aquilo, tá. E vamos lá, minha filha, vamos. E que mais? Não, só isso. Meu Deus, só isso. E eu achando que eu estava abafando, que eu estava assim, extrapolando, meu Deus. E, de repente, eu me vejo diante da minha própria ficha, assim como João Mateus, porque no final, o último parágrafo desse texto da ficha diz assim: o sonho lhe modificara o modo de pensar e consagrar-se-ia doravante ao trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro, reuniria agora palavra e ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas, que desde muito desejava socorrer. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram à porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. E aí, gente, fica essa pergunta assim para nós, né? Como é que eu vou me apresentar a Deus na hora que eu desencarnar? Achando que eu estou fazendo mil coisas maravilhosas. E, de repente, eu deixei de fazer coisas importantes para o meu crescimento espiritual, para a minha evolução, né? Então, eu deixo aqui esta reflexão para todos nós. Nós podemos ser esse João Mateus. Na hora que nós nos apresentarmos no final do nosso trajeto aqui na Terra, nós vamos apresentar o quê? Qual é o nosso currículo? Como eu fiz o que eu fiz? Não é o que eu fiz, gente, é como o realizei. Então, essa lição diante da providência, essa segunda carta a Timóteo, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Gente, será que isso cabe a cada um de nós? Ou será que nós ainda estamos no João Mateus e, de repente, a campainha toca e nós somos convidados a nos retirar do planeta e a gente olha e fala assim, deixa eu fazer minha ficha rápido antes que seja tarde. Então, de repente, é agora, nesse momento, que a gente pode começar a fazer nossa ficha e começar a pensar o que eu vou apresentar a Deus. E a gente vai descobrir uma coisa fantástica. É a partir daí que a gente vai começar a fazer o nosso trabalho de apresentação a Deus. Porque o nosso cartão de visitas a Deus vai dizer como a ficha de João Mateus, né? Como eu realizei isto que eu acho que eu estou fazendo. Eu acho que vai ser, assim, uma grande reflexão para nós, né? De repente a gente se acha o máximo da cocada preta, né? Porque ninguém faz como eu faço. Ai, eu fico exausta. E de repente a gente vê que não é isso. E é isso que eu queria falar, porque, gente, coincidentemente, o caderno que nós usamos hoje lá no Maria José, Dora, está aqui em cima da mesa. E eu folhando ver a nossa reunião de hoje, eu falei, deixa eu ver o que foi falado hoje mesmo, a Mari registrou, né?
Aí eu falei assim, deixa eu ver se a Mari pôs data, e deixa eu ver o que ela registrou. E justamente na página de hoje está a ficha do João Mateus. Eu Dona falei, Carmen, é providencialmente, não é coincidentemente, né? É providencialmente, né? Que veio para complementar o nosso esclarecer aí, né? muito Verdade. legal. Né? O nosso nome agora é João Mateus. Atenção, gente. Que bom. Dona Carmen, vamos fazer o seguinte, já que a senhora está com a palavra, e vamos para 7h30, o Livro dos Espíritos? Vamos! Maravilhoso. Gente, 7h30 é uma pergunta que eu acho fantástica, porque provavelmente poucos de nós sabemos por quê que a gente escreve espírito com letra maiúscula ou minúscula, né? Não sei, poucos de nós sabemos. E aí, pergunta 7h30, né? Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos com letra maiúscula são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aí tem a nota de Kardec, né? O vocábulo espírito, em negrito e com letra maiúscula, é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. Então, espírito com letra minúscula, ele simplesmente determina esse ser extracorpóreo, né? E o espírito com letra maiúscula é a sua individualidade. Esta é a grande diferença, né? Que uma vez uma pessoa lá no curso perguntou por que em alguns momentos está com um minúsculo, outros com maiúsculo, né? Posso ler a 7.7, que é curtinha? Pode, deve. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou seriam apenas emanações ou porções da divindade, chamados por essa razão filhos de Deus? Aí os espíritos, gentilmente e educadamente, respondem: meu Deus, são a sua obra, absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele chama como se fosse chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Gente, existe uma corrente hindu que diz que nós somos pedaços de Deus, né? E que quando nós desencarnamos, nós voltamos como esses pedaços de Deus. E a gente sabe que isso não existe porque nós temos a nossa individualidade. Então, nós temos Deus dentro do coração, como eles dizem. Somos a sua obra. E não somos ele mesmo, né? Nós somos seres individuais. E somos responsáveis por aquilo que fazemos deste ser individual. Gente, isso é fantástico, não é? Nós somos responsáveis por aquilo que conquistamos, diz o livro Pequeno Príncipe, né? Mas eu acho assim, se nós somos responsáveis por aquilo que conquistamos, nós somos responsáveis pelo que nós oferecemos ao nosso espírito, né? Como eu sempre digo, que o cérebro, ele é o menino de recados do espírito, né? Então, é o espírito que comanda. Agora, eu pergunto assim, para que eu reencarno? Para que eu possa evoluir. E o que eu faço com essa evolução? Esta é a grande diferença entre todos nós, seres humanos. O que eu faço com o que eu sou. Então, eu preciso fazer o melhor com o meu espírito, para que eu possa, aí sim, evoluir e poder cumprir a nossa tarefa reencarnatória. Porque esta lição de hoje, do Paulito da Viola, e mais a nossa ficha do João Mateus, me tocou profundamente, porque, de repente, eu posso
agora, nesse momento, perguntar para mim mesma, né? Se eu sou esse espírito individualizado, o que eu estou fazendo por ele? Será que eu estou cumprindo a minha tarefa? Então, eu chego à seguinte conclusão, gente: eu não faço nada por ninguém. Ah, eu sou maravilhosa, né? Porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu faço por mim. Esta é a tarefa que eu estou realizando, que eu me propus para o meu espírito. É esta a minha proposta reencarnatória. Carne, você vai reencarnar para que você possa seguir aquela sequência do átomo ao arcanjo. Então, daqui a 1 milhão de anos, a gente pode ser um arcanjo, né? Agora, por enquanto, eu sou um átomo ainda. Então, o que eu estou fazendo para me encaminhar a ser um dia um arcanjo, né? É isso que eu queria falar. São quase 6 horas. Obrigada, viu, gente? Vocês me dão a grande oportunidade de falar de uma coisa que eu amo de paixão. Então, muito obrigada. Dona Carla. Maravilhoso. Muito maravilhoso. Maravilhoso é o João Mateus, né? Que é maravilhoso. Ai, ai. Jô, Muito, muito. Oi, Robert. Vamos. vamos preparar para as vibrações e para a prece final? Vamos sim. Bom, então, envolvidos nessa reunião de amigos, de trabalhadores do bem, cada um com as suas potencialidades, cada um tentando realizar da melhor forma possível o seu projeto reencarnatório, né? Trabalhando no autoburilamento, entre erros e acertos, né? Prosseguindo sempre, né? Tendo Jesus como mestre, irmão e guia, para podermos traçar as leis em nós mesmos, orientadas por Deus, através da sua providência. E que juntos possamos envolver a Joana nas vibrações e na prece final deste encontro. Boa noite a todos. Não temam. Sigam em frente. O bem, a caridade, o amor. Desnuda caminhos trevosos. Arregassem as mangas dentro de si próprio. Não tenha medo. Simplesmente faça. Seja caridoso, amoroso. Seja do bem. Seja indulgente, benevolente. Perdoe. Abrace. Não julgue. Não temas, pois o bem é a lei maior, o amor. Sigam, irmãos, firmes no propósito do Evangelho de Cristo. Não percam tempo com mazelas, com vaidades. Façam, vitalizam, vibram, ajudem. O Cristo bate a sua porta o dia inteiro. O Cristo pede a sua ajuda o dia inteiro.
quando te põe os desafios e as provas na sua frente. Não se acovarde. Abrace a tarefa com confiança, com fé. A responsabilidade cabe em todos os seus atos. O meu ato, o seu ato. Nenhum de nós fugirá da colheita. Mas é certo que diante da providência divina, tenhamos a responsabilidade de nossos atos. Possamos humildemente rogar o perdão de Deus, mas antes, perdoe. Mas antes, ame. Mas antes, arrependa-se e sinta a mão divina a te guiar. A humanidade hoje precisa de todo o seu amor, de toda a sua bondade, de toda a sua luz. Aqui ou ali, não importa. Seja o bem. Faça o bem e sinta o bem dentro de você. Abrace esse planeta Terra com toda a sua força. Proste-se diante de Deus, pedindo misericórdia, para que Ele guie nossas caminhadas, para que Ele tenha misericórdia desse planeta, para que todos aqui unidos abracemos o planeta, rogando a luz, a paz e a união. Em todos os cantos, em todas as nações, em cada irmão que hoje chora em aflição, que eles sintam o nosso amor, nossa vibração de paz. A todos, nosso abraço, o nosso perdão, nosso amor e o nosso rogo a Maria Santíssima, para que ela, com seu manto, afague e embale seus filhos terrenos. Não temas, somente faça o bem. Lute pelo bem no tempo que te é dado. Não furte a oportunidade de fazer o bem. E com esse sentimento de muito amor e gratidão, a gente roga a Deus que cada um de nós aqui presente seja envolvido numa luz de sustentação, de amor, de força para a jornada terrena. E que a paz inunde nosso coração, nossos lares, e todos aqueles que nos vêm em mente, familiares, amigos, o próximo, para que ele sinta nosso amor. E com essa vontade dentro de nós, esse desejo e essa confiança no Pai, a gente agradece pela oportunidade do encontro, do aprendizado, e que Deus, seu amado Filho e Maria, esteja conosco, nos guiando na caminhada. E que a bênção divina abrace o seu coração.
Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pela semana que se inicia, por todos os amigos, por toda a humanidade, pelo universo, e porque a sua misericórdia seja grande dentro de nós. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos vocês. E que esse amor alimente a sua alma na semana que se inicia. E que o bem seja a sua força de trabalho. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos vocês, pelo esse encontro, pelo aprendizado, e que Deus tenha compaixão de nós. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada.